E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e a ideia para hoje é fazer um vídeo com a pegada clássica do canal. Aquilo que entre o ano de 2020 e o ano de 2022 eu fazia toda semana, de publicar vídeos que mostram o lado da matemática que não é aquele lado que cai na tua prova. E matemática, ela é uma coisa bonita, ela é uma coisa interessante, ela tem coisas legais, ela tem coisas que merecem ser apreciadas. E até 2022 era a proposta única do canal, e agora eu estou alternando também com vídeos, exercícios resolvidos, material mais teórico, para cobrir aquela outra parte, a parte que cai na sua prova, que não é tão bonita, que não é tão divertida, tão interessante, mas ainda assim tem beleza nela. Hoje eu retomo um tópico que eu deixei aberto em 2022, no último vídeo publicado, que era métodos aproximados para calcular π. E esse é um método interessante que ele vem de um lugar inesperado, ele vem da probabilidade, com um problema na agulha de Buffon. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje e bora lá, vamos começar? Então vamos dar andamento ao nosso vídeo no molde clássico dos vídeos desse canal, que é seguindo aquela premissa inicial de que matemática, além de ser aquela coisa que cai na sua prova, ela é uma coisa bonita, ela é uma coisa interessante, ela é uma coisa divertida, mas ela ainda é aquela coisa que cai na sua prova. A ideia é ainda ter vídeos de exercício resolvido nesse canal. Os vídeos de exercício resolvido vão sair com mais frequência do que os vídeos de matemática ser uma coisa bonita e interessante. Basicamente porque eles são muito mais fáceis de produzir, então o custo de tempo e de recursos meu é bem menor. E eu tenho ideias para outros estilos de vídeo, mas isso é um problema para o Pinguim do Futuro, como de costume, manter essa tradição de deixar problemas para o Pinguim do Futuro pro Pinguim do Futuro. E hoje a ideia é a gente falar sobre o problema da agulha de Buffon. Eu não achei a data exata em que ele foi proposto, mas eu tenho certeza que foi no século XVIII, 1700 e bastante, na segunda metade do século XVIII. Ele foi proposto por, foi mal a minha pronúncia, o francês não é meu forte, mas Georges-Louis Leclerc, que depois acabou ganhando o título de Conde de Buffon. Esse rapaz simpático aqui. Ele era naquela época que os cientistas eles tinham vários talentos. Então, ele não era só matemático, ele era matemático, filósofo e, mais importante, ele era biólogo, que era o que ele foi conhecido na época. A maior parte das obras dele reconhecidas eram sobre biologia. E ele era do círculo de amigos do Voltaire. Aqui um negócio que vai provavelmente fazer muita gente odiar ele. Ele foi responsável por começar a colocar a ideia de botar derivadas integrais dentro da probabilidade. Existem muitos problemas em probabilidade. A partir do momento que você começa a mexer com variáveis contínuas, principalmente tempo, você precisa de coisas contínuas e as coisas que você só soma para tirar média não dão certo. Você acaba tendo que apelar para integral. E ele foi a primeira pessoa a ter essa sacada e colocar isso na probabilidade. Além disso, outro talento do Conde de Buffon é que ele tinha muito talento com escrita. Ele fez uma obra que era o Discurso sobre o Estilo, em que ele defendia que a forma de você escrever uma obra, a forma de você falar sobre algum assunto, ele retrata quem escreve. Que é um negócio que eu sempre defendi, mesmo na didática, de você tem o seu estilo, defenda o seu estilo, siga o seu estilo em vez de tentar imitar alguém. Porque tudo que você faz acaba te refletindo de algum jeito. É um negócio engraçado que eu concordava com ele mesmo antes de conhecer o Conde de Buffon e a obra dele. O problema da agulha de Buffon propriamente dito, o enunciado matemático dele. Digamos que você tenha no chão várias tábuas verticais que tenham a mesma espessura, chama essa espessura de L, só que a gente precisa dar um nome para ela. Então aqui eu representei com cores diferentes para ficar melhor no vídeo, mas tem várias tábuas, todas elas com a mesma distância L entre elas, mesma largura. E você pega uma agulha que tem a mesma espessura L e solta ela, ou joga ela para cima e derruba ela no chão de um jeito aleatório. Aqui eu representei, espero que apareça bem depois da edição, umas 4 agulhas jogadas no chão. Quando você derruba essa agulha, como a largura dela é L, ela nunca vai ficar em mais do que 2 tábuas. Ela pode ficar em uma tábua só, como esta aqui, que meu mouse está em cima, e essa aqui, que meu mouse está em cima agora. Ou ela pode chegar em 2. Ela nunca vai chegar em 3, porque mesmo que você ponha ela na horizontal, que pior cenário, se você botar ela na horizontal, a largura da agulha é exatamente a largura da tábua. Então você, se ela chegar a pegar 2 tábuas pela esquerda, pela direita já tem um espacinho. E aí, o problema da agulha de Buffon é, se você jogar essa agulha aleatoriamente para cima e ela cai, qual a probabilidade da agulha cair inteira sobre uma mesma tábua? E vamos calcular isso, é uma coisa que a gente tem capacidade de fazer. Primeira coisa, vamos simplificar o problema. Existem alguns fatores de simplificação que a gente pode usar que tornam um problema menos complicado. Primeira coisa que é razoavelmente óbvia é que quando a gente considera postado desse jeito o problema, a posição do eixo Y, de onde a agulha cai, é irrelevante para o problema. Porque o que vai decidir se ela vai cruzar mais de uma tábua ou não é o eixo X,
e outra coisa, o ângulo que essa agulha vai fazer com esse X. Então a gente oficialmente só vai precisar saber de 2 fatores para poder calcular isso. A posição X que a agulha cai, e a gente pode até melhorar isso pensando na posição X, onde se encontra o ponto médio da agulha. Porque a partir do ponto médio você pode medir para a esquerda e para a direita qual a tábua mais próxima, se ele vai cruzar ou não. E outro fator, o ângulo que ele vai fazer com a horizontal. Se for um ângulo de 90 graus com a horizontal, ele nunca vai cruzar mais de uma tábua, mas se ele for um ângulo de zero, a menos que a posição X dele seja exatamente o centro da tábua, aí ele vai com certeza cruzar uma. Então, de acordo com o ângulo, a chance muda se ele vai cair ou não em mais de uma tábua ou só em uma tábua. Um outro fator de simplificação, a gente precisa só considerar esse ângulo de 0 até 90. Porque a partir do momento que a gente considerou mais de 90 graus, se você considerar 91 graus, a parte de baixo está fazendo 89 graus. E a parte de baixo e a parte de cima elas são simétricas. Como a probabilidade é exatamente a mesma para a agulha girar para cima ou para baixo, a chance é a mesma, o resultado é o mesmo, isso não vai interferir no cálculo de probabilidade. Um fator que vai ser importante para a gente fazer os cálculos é saber, a partir do ponto médio, qual a distância horizontal que a agulha preenche. Essa distância horizontal é o que vai definir se ele vai cruzar mais de uma tábua ou não. Isso a gente consegue calcular fácil com trigonometria, porque se a agulha tem comprimento L, aí olhando esse triângulo, a gente tem que a hipotenusa vai ser L sobre 2, porque ela é metade da agulha. Essa distância x aqui é o cateto adjacente, e como a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa, a gente pode usar o cosseno para calcular isso. Lembrando que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ele vai ser x dividido por L sobre 2, ou isolando x, que é o que a gente quer saber, x vai ser L sobre 2 cosseno de θ. Então essa é a distância horizontal, L sobre 2 cosseno, tanto para a esquerda quanto para a direita, a partir do ponto médio. Então, oficialmente, o que a gente precisa fazer seria pegar todos os valores possíveis por ponto médio e determinar nesses pontos em quais deles a distância até a tábua mais próxima vai ser menor do que esse L sobre 2 cosseno. A gente tem que fazer isso para todo x possível e para todo ângulo possível. Só que são infinitos casos de distância possível, porque a gente tem decimais, são infinitos ângulos possíveis, então não dá para contar todas elas manualmente. Eu sei resolver isso. Olha só, apareceu o Luke, ele aparece nos vídeos clássicos, eu tinha quase me esquecido disso. Muito bem, Luke, você sabe resolver isso. Então conta pra gente, como que a gente faz para resolver esse tipo de problema, já que você precisa contar infinitas coisas. Para contar infinitas coisas, assim, nós usamos integral? Muito bom, para contar infinitas coisas a gente precisa usar integral. E vamos para a parte que a gente vai começar a usar integrais. Primeira coisa, vamos separar um problema em dois casos. Olhando aqui duas tábuas, digamos que a agulha caia nessa tábua mais escura, eu vou dividir essa tábua ao meio. Se o ponto médio da agulha cair na metade esquerda da tábua, então, se ele for cruzar uma tábua, vai ser a tábua imediatamente à esquerda. Se a agulha cair com um ponto médio no lado direito, ele só vai poder cruzar uma segunda tábua se for a tábua direita. Isso independente do ângulo que ele caia. Chamando aqui no eixo X o ponto onde as duas tábuas se cruzam de ponto x igual a zero, isso seria equivalente a dizer que ele vai estar na metade esquerda da tábua se o x estiver entre 0 e L sobre 2. A agulha não vai cruzar a tábua se essa posição x for menor ou igual do que L sobre 2 cosseno, que é a distância horizontal que a agulha cai. O problema é que variando θ, varia quem é esse x. Então a gente tem certeza que a agulha vai estar totalmente numa tábua se a posição x do ponto médio for entre 0, para ter certeza que ela cai na tábua, que ela cai nesta região aqui que a gente quer. Ela tem que ser menor ou igual que L sobre 2 vezes cosseno para garantir que o tanto que a agulha ficar torta não vai chegar a ultrapassar a segunda tábua. E isso a gente teria que testar para cada um dos ângulos possíveis, variando de 0 até 90 graus, só que para integrais a gente tem que usar radianos, então de 0 até π sobre 2. Aí, para a gente considerar todas as possibilidades em que você joga a agulha e ela cai nessa região, a gente teria que contar a integral para todos os ângulos. E como x também varia, uma segunda integral de 0 até L sobre 2 cosseno de θ, que é o intervalo de variação do x, referente à variável dx à variável dθ. Esse 1 aqui dentro, ele é para representar que a distribuição é uniforme. A probabilidade de cair em cada ângulo é igual, a probabilidade de cair em cada x é igual. Se variasse, a gente teria que mexer na função, mas isso não é o problema da agulha de Buffon. No segundo caso, ainda assumindo que ele cai na tábua mais escura, mas agora no lado direito, o problema é perfeitamente simétrico. Se a gente inverter a orientação botando o 0 aqui na divisão das tábuas, e considerando que o x aumenta para a esquerda ao invés da direita, que é o tradicional,
o resultado vai ser o mesmo. Então a gente teria a mesma integral, com a mesma probabilidade, e quando a gente joga uma agulha para cima, o ponto médio da agulha tem 50% de chance de cair de um lado, metade, ou 50% de chance de cair do outro, metade. Então a gente considera essas duas coisas, mas a probabilidade entre elas vai ser igual. Depois a gente só soma elas. O total de casos possíveis que a gente tem quando a gente joga uma agulha é que o ponto médio dela pode cair de 0 até L sobre 2 e o ângulo pode ser qualquer valor de 0 a 90, dando esta integral. Dentro da integral a função 1 de novo, porque a distribuição é uniforme. E isso para qualquer um dos dois casos, dele estar na parte esquerda da tábua ou na parte direita de uma tábua qualquer. Então juntando tudo isso, a probabilidade de agulha cair totalmente numa tábua é metade, se ela cair na parte esquerda, e a gente teria que fazer a divisão entre todos os casos em que ela cai dentro da mesma tábua, que é aquela primeira integral que a gente montou, dividido pelo total de casos possíveis, que é a segunda integral, mais a segunda metade, que seria dele cair na parte direita da tábua, e a gente tem metade de uma porcaria, mais outra metade da mesma porcaria, isso dá uma total de uma porcaria. Essa divisão de duas integrais representa a probabilidade total. Como o foco do vídeo não é resolver a integral propriamente dita, essa integral eu resolvi ela por software, e o resultado deu 2 sobre π. Eita! Olha só. E aí, Lucas, você voltou? Eita, o que te assustou? Então a gente pode usar isso para calcular π? Sim! O fato desse experimento físico ter uma probabilidade de 2 sobre π e permite que a gente use esse experimento para calcular o valor de π. Tudo que a gente tem que fazer é inverter a lógica. Invertendo a lógica, se a probabilidade da agulha cair numa única tábua é 2 em π, se a gente fizer experimento muitas e muitas e muitas vezes, é esperado que você joga, conta o número de vezes que a agulha cai numa tábua só, divide isso pelo total de número de vezes que você jogou a agulha, e aí esse resultado deveria ser muito próximo de 2 sobre π. Lógico que quanto mais lançamentos você fizer, mais precisa essa aproximação. E a gente pode fazer o experimento várias vezes e calcular o valor de π isolando ele nessa expressão. Ele vai ser aproximadamente 2 vezes o número de agulha lançada, dividido pelo número de agulhas que caem numa tábua só. E a gente pode fazer uma coisa legal. A gente pode pegar e fazer o teste com isso. Fato legal aleatório, onde eu moro, aqui na minha casa, eu tenho no chão tábuas paralelas que eu poderia fazer experimento fisicamente. Só que eu tô velho demais para ficar jogando o negócio, pegando o negócio no chão. Eu vou fazer a segunda coisa mais legal possível, que é criar um programa de computador que teste isso computacionalmente. Esse é um programinha que eu criei nesse software que eu sempre uso. É um programa bem simples. Aqui está o código-fonte. E aí, explicando a ideia do programa, esse N ele representa o número total de lançamentos. Aqui eu coloquei 10.000. Você joga a agulha 10.000 vezes. Mas a ideia é repetir depois para valores maiores. Eu vou rodar esse programa mais de uma vez no vídeo. Esse X ele vai ser uma lista com N elementos, que vai gerar uma sequência de números aleatórios entre 0 e meio, que ele vai jogar vários valores diferentes, 10.000 valores diferentes para esse primeiro teste aqui, para a posição X de onde a agulha vai cair. E T é um vetor que vai fazer a mesma coisa com ângulo para valores entre 0 e π sobre 2. Este cont ele é uma variável auxiliar, ele é um contador, ele vai contar quantas vezes a agulha cai dentro de uma tábua só. Então, como eu ainda não comecei a rodar o experimento, ele começa contando 0. Não joguei a agulha nenhuma vez, tem 0 vezes agulha na mesma tábua. Aqui a gente tem esse comando. Para J é uma outra variável auxiliar, ele só vai contar o número de experimentos. De 1 até N, faça. Se a posição X for menor ou igual do que cosseno sobre 2, uma observação rápida antes da gente falar do núcleo do código, a largura da tábua é irrelevante. O tamanho da tábua não compromete no valor da probabilidade. No software, ele sofreria muito para fazer as contas com uma variável L sobrando. Então eu fiz de conta que a largura da tábua é 1. Por isso que esse X aqui ele varia de 0 até meio, que é a posição central da tábua. Ele vai variar de 0 a meio. E agora vamos olhar a programação. Aqui tem um contador, ele vai fazer de 1 até N experimentos. Se a posição X for menor ou igual do que, como L é 1, L vezes cosseno fica só o cosseno dividido por 2. Então, o contador recebe contador mais 1, que é basicamente dizer que joga agulha. Se o teste matemático aqui diz que ele está todo numa mesma tábua, você soma mais 1, o contador está certo. Agora vamos rodar isso para um teste de 10.000 vezes. Eu vou pedir para ele mostrar quantas vezes ele caiu dentro da tábua. Foram 6.364 em 10.000 lançamentos. E esse aprox, ele é 2 vezes o número de lançamentos, dividido por quantas caíram dentro, que é a nossa aproximação para π. Deu 3.142677. Se a gente for comparar com o valor registrado na memória, até a segunda casa decimal ele deu exato e a terceira casa ele errou por bem pouco. Negócio extra que eu fiz aqui, só para a gente ter noção do quão boa é a aproximação,
eu pedi para ele mostrar a diferença entre a nossa estimativa e o valor exato de π que ele tem salvo na memória, e deu que o erro foi de 0.001. Nada mal para a primeira vez que a gente roda o programa. Vou testar o que acontece se a gente fizer 100 mil experimentos agora. Eu acelerei na edição, mas ele levou muito mais tempo para rodar. Vamos ver agora quanto fica a contagem de vezes que a agulha caiu dentro. Deu 63.525. Vamos ver a aproximação dele para π. E ver que o erro cometido acabou aumentando. Esse é um problema dos métodos probabilísticos. Às vezes você roda o experimento, ele dá uma aproximação melhor. Se a gente rodar o mesmo experimento de novo, pode ser que ele dê uma aproximação pior. Não tem nenhuma garantia de que ele vai aproximar melhor ainda π se você rodar o experimento com mais elementos, o que acabou de acontecer aqui. Eu vou rodar de novo com 100 mil para ver o que acontece. De novo, acelerando na edição. E agora o erro cometido caiu para 0.00029 alguma coisa. É a coisa que a galera que defende os métodos determinísticos prefere. Se eu rodar esse programa uma terceira vez, ele vai dar uma aproximação diferente para π. Falando em termos científicos, o melhor seria você rodar várias vezes e aí tirar a média de cada resultado, e a média vai aproximar melhor ainda π do que cada um dos experimentos individualmente. Os testes computacionais, eles deram razoavelmente certo. A gente chegou, rodando um programa por coisa de 30 segundos, a gente chegou numa aproximação boa para π. O que é bem impressionante porque, como π é um número irracional, ele não pode ser expresso como divisão de dois números inteiros. E o que a gente fez é divisão de número inteiro. Quantas vezes você joga a agulha para cima e quantas vezes você joga a agulha para cima e ela cai numa mesma tábua. E olha só, até o Luke ficou impressionado com essa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo interessante. Eu tava com saudade de gravar vídeos nesse modelo antigo de matemática, coisa legal, interessante, divertida. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham visto uma beleza em alguma coisa nova que vocês não tivessem, ou conhecido algum tema novo, uma coisa que seja interessante para vocês. Divulgar ciência é importante, divulgar matemática é o que eu posso fazer, porque é a minha linha de especialidade, mas é importante divulgar conhecimento, divulgar coisas boas, ou a gente precisa valorizar as coisas legais. Falando nisso, se vocês tiverem amiguinhos que gostem de matemática, vai lá, mostra o canal para eles. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse estilo, avisa. Eu vou passar para vocês também meu contato direto aqui. Mas lembrando vocês que, além desse contato direto, vocês sempre têm os comentários aí embaixo. Espero não ter mais problemas de ficar tanto tempo sem postar vídeo. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Espero ver vocês no futuro. E se vocês tiverem ideias de temas, tanto para vídeos desse estilo, quanto para o formato novo de exercício resolvido, fiquem à vontade, entrem em contato comigo, tem mais de uma forma. Não sou uma pessoa de tão difícil acesso. Valeu, pessoal. Vejo vocês no futuro. Até a próxima.